cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa rogai por Maria, nós, Mãe de Deus, pecadores, rogai por agora nós, e na hora de pecadores, nossa agora morte. e na Amém. hora de nossa morte. Amém. São Paulo, Rogai por rogai por nós. nós. São Gabriel, rogai por nós. Rogai por Ela nós. tem trocado, mas ainda rogarão por nós. Então, vamos ao nosso segundo tema dentro aqui desse módulo de eclesiologia. Eu fiquei devendo semana passada o século XX, né, da história da igreja, falar um pouco do século XX, e a pergunta do Sérgio, eu acho que o Sérgio está aí, né, falar um pouco sobre a Inquisição. Então eu falei que eu falaria hoje, mas como não dá para a gente esticar o calendário, eu achei que eu ia ficar muito embolado, né? Então eu vou propor a vocês, se ainda interessar, a gente fazer uma extra, talvez na terça-feira, 19 horas, só para esse assunto. Se vocês não interessarem em uma extra, geral, mas portal de notícias. Falou comigo ou é só o microfone que ficou ligado aí? Então, olha, eu sugiro a leitura desse livrinho Luzes e Sombras na Igreja. Eu vou colocar aqui a referência no chat. Depois é um livrinho bem pequenininho aqui na minha mão. Olha. Luzes e Sombras na Igreja. E eu falo um pouco desses pontos polêmicos aí da história da Igreja. Né? Nesse melhor estilo perguntas e respostas. Assim, né? O autor pergunta e imediatamente já responde. Né? Aqui dentro tem muita coisa, muito material assim para dar munição assim para a gente entender melhor esses pontos polêmicos aí da nossa história. Né? Tem um outro livro acho que é do Daniel Hobbes, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, também ajuda muito a entender essa história, toca nesses pontos aí também. E tem umas outras referências que são muito mais pesadas. Né? Eu acho que esse livrinho aqui tem na quadrante, se vocês quiserem, é muito bom. Né? Luzes e Sombras na Igreja, Alfonso Aguiló. Depois eu coloco no chat aqui no finalzinho. Vamos colocar isso lá. Alfonso. Então, se a nossa aula extra não vingar, esse aqui vai dar material aí para vocês. Tem na quadrante. Eu tenho certeza que tem mais coisa boa lá do tema, né? Mas esse aqui é bom que é um livro muito pequenininho, né? Uma leitura agradável e rápida. Muito bem, senhores. Então, começando aqui o nosso segundo tema, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo aí a tela do Zoom? PowerPoint agora? Não estamos vendo ainda não. Ah, tá chegando aí, talvez. Agora aqui tá para mim que já share pause. O que está acontecendo aqui? O Zoom share. E agora? Tela do Zoom? Tela do Zoom. Tá, então vamos lá. Eu imagino que agora o PowerPoint vai aparecer aí, né? Estão vendo uma ou duas telas de PowerPoint? Olha, eu aqui só estou vendo Zoom escrito. Então eu vou parar e tentar de novo. Era para ter compartilhado a tela aqui do... Vamos lá, share screen. Eu posso compartilhar só o PowerPoint também, que deve funcionar. Não, vamos compartilhar a tela inteira aqui, se precisar. Agora acho que vai. E aí? Agora o PowerPoint? Eu vou fazer naquele mesmo esquema da semana passada. Semana passada era necessário, né? Porque tinha lá uma quantidade muito grande de datas e acontecimentos e tudo. Mas eu achei legal. Esse tema de hoje é o tema do dia 17, o sacerdócio e a estrutura hierárquica da igreja. O que eu vou mostrar na tela aqui é um resumo do que tem no nosso catecismo, né? O Catecismo da Igreja Católica. Os números lá eu coloquei no final como referência. E um artigo bem sucinto no site da obra lá sobre o tema, né? E aí semana que vem a igreja doméstica
e nosso último encontro, Doutrina Social da Igreja, no dia 1º, né? Então, vamos lá. Vocês têm alguma dúvida do tema passado que vocês querem falar ou a gente toca o barco aqui? Toca o barco. Então, é isso. Sacerdócio e a estrutura hierárquica da igreja é o nosso tema de hoje. Sacerdócio é um sacramento. Eu imagino que ainda não tenha, eu perguntei a Geraldo, né, não foi dado nada sobre o sacramento, assim, nada formal sobre os sacramentos. Mas o catecismo define os sacramentos como sinais sensíveis e eficazes da graça. Então, são sete sinais especiais instituídos por Nosso Senhor, sensíveis porque tocam nossos sentidos, né? E eficazes da graça porque é por onde eficazmente a graça nos chega, né? Então, o primeiro sacramento de todos que a gente recebe é o batismo. Não vou entrar em detalhes aqui, mas só para contextualizar. No batismo, a gente passa a pertencer à igreja, essa igreja que a gente começou a ver na quinta-feira passada. Com o sacramento do batismo, nós nos livramos do pecado original e, ao mesmo tempo, integramos a família da igreja, começamos a fazer parte da igreja e começa em nós a vida da graça, né? Essa vida da graça, já falamos semana passada, ela cresce dentro da igreja, né? A igreja nos batiza pequenos, nos dá a primeira Eucaristia, nos ensina continuamente, nos dá boa doutrina. Se caímos, temos a confissão e depois vamos casar, temos um outro sacramento para isso. A vida da graça, ela cresce na igreja, né? Nosso Senhor instituiu a igreja para isso, né? Para que chegue até nós a graça, as graças que nós precisamos para alcançar a vida eterna. Então, pelo batismo, existe o sacerdócio comum dos fiéis, né? Que todos os fiéis participam do sacerdócio de Cristo pelo batismo. Mas o sacerdócio que nós vamos falar hoje é um sacerdócio específico, chamado sacerdócio ministerial. Então, tem duas formas de nós, fiéis da igreja, participarmos do único sacerdócio de Cristo. Pelo batismo, todo mundo participa do sacerdócio comum dos fiéis, mas alguns alguns recebem um outro sacramento, que chama o sacramento da ordem, que vai ser o tema que vai permear tudo aqui, toda a nossa aula de hoje, né? Que é onde o ordenado ele tem um selo na sua alma que o identifica com Cristo, né? Ele passa a agir na pessoa de Cristo para servir a igreja, né? Então, o sacerdócio ministerial ele é conferido pelo sacramento da ordem e a missão do ordenado é servir a igreja em nome da pessoa de Cristo cabeça no meio da comunidade. Lembra, falávamos semana passada da igreja como corpo de Cristo, né? É aquela catequese desenvolvida por São Paulo ao longo lá dos seus escritos, né? A igreja é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça desse corpo e nós somos parte desse corpo, né? Então, o sacerdote age na pessoa de Cristo cabeça, nesse sentido de que nós somos o corpo místico de Cristo. A ordem, então, é o sacramento, graças ao qual a missão confiada por Cristo aos apóstolos continua a ser exercida na igreja. Então, lembra, como Cristo, se a gente começar a pensar aqui como Nosso Senhor preparou nas páginas do Evangelho, né? Como Nosso Senhor foi preparando a igreja dele, né? Primeiro, constituiu os apóstolos como colégio, né? Pegou aqueles 12, dentre os discípulos dele, pegou aqueles 12, trouxe para mais perto de si e passou a instruí-los mais próximo, né? Depois, passando um pouco, confere a eles o poder de perdoar os pecados, né? Tá lá, o primeiro chama o colégio apostólico, está lá em Marcos 3, depois, quando ele lhes confere o poder de perdoar os pecados, está lá em João 20, né? Depois ele confia a missão universal para aquele pessoal, até a última ceia, onde ele
institui a Eucaristia, né? Isto eu pego um pedaço de pão, diz isto é o meu corpo, pego aquele cálice com vinho, diz isto é o meu sangue, e aí ele institui o sacramento da ordem quando ele manda os apóstolos fazerem isso, fazer isso em memória de mim, né? Então, naquele momento, ele institui esses apóstolos com essa graça especial da ordem, e óbvio, né? Essa coisa não poderia morrer com os apóstolos, né? Então, os apóstolos passaram para os seus sucessores essa mesma coisa, e assim para os outros até os nossos dias, né? Então, os bispos hoje são os sucessores dessa linhagem ininterrupta desde a época dos apóstolos, né? Deveria ser possível, a partir de um bispo, traçar de volta até os apóstolos. Não sei se com todos são assim, mas uma coisa muito clara é o bispo de Roma, né? Que é o sucessor. Esse aí tem todos os papas, né? Pega aí, faz uma pesquisa rápida na internet, rapidinho você pega a lista de sucessão de São Pedro até o Papa Francisco, né? Então, os bispos são isso, são os sucessores dos apóstolos. A gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouquinho. O sacerdócio ministerial, então, ele difere essencialmente do sacerdócio comum, porque o sacerdócio ministerial confere um poder sagrado para quem o recebe, né? Os ministros ordenados exercem seu serviço junto ao povo de Deus pelo ensino, que é o munus docendi, o culto divino, a Santa Missa, né? E o governo pastoral. São eles, então, que são os encarregados do governo da igreja, né? Os bispos, principalmente, né? Então, como era na antiga aliança? Lembra que o sacerdócio não é uma coisa que a Igreja Católica inventou, né? Isso é de sempre, né? Todas essas culturas antigas aí têm seus sacerdotes, né? Eu me arrisco a falar assim, essa busca do homem por Deus é uma coisa assim que existiu sempre, né? Você vê todas as religiões, as grandes religiões antigas aí, egípcios, romanos, gregos, todas elas são muito religiosas, né? E todas elas têm seus sacerdotes, suas sacerdotisas. Então, são essas pessoas, será que eu posso falar assim, que são o meio, a intermediação, por assim dizer, entre o povo e a divindade. Assim, eu não estou me restringindo aqui à Igreja Católica, né? Estou falando assim, bem, o que quer que seja que eles acreditassem na. Né? Então, na Antiga Aliança, lá no Antigo Testamento, bom, tem Abraão, depois Isaac, Jacó, e aí tem os 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel. Então, essas 12 tribos de Israel depois receberam, cada uma recebeu lá o seu pedaço de terra, mas uma tribo, a tribo de Levi, do Antigo Testamento, não recebeu nada, recebeu o próprio Deus, né, como herança, como a sua parte, né? Porque Deus separou a tribo de Levi para o serviço litúrgico. Eram eles os responsáveis pelo culto, responsável pelo oferecimento dos sacrifícios, né? Então, nela, os sacerdotes são constituídos em favor dos homens nas coisas respeitantes a Deus para oferecer dons e sacrifícios pelo pecado. Todo mundo sabe o que é sacrifício? Sacrifício é entregar algo que te custe, né? É entregar a Deus algo que te custe, né? Então, esses sacrifícios aqui, por exemplo, lá o sacrifício de Abel, por exemplo, ele ofereceu lá as melhores ovelhas que ele tinha. Então, o sacrifício, sacrificar um cordeiro, ou para quem não tivesse dinheiro, um par de pombinhas. Então, é isso, né? Aquele sangue dos animais era oferecido como uma tentativa de expiação pelos erros do povo, né? Mas aquele sacerdócio antigo, no entanto, ele é impotente para operar a salvação. A salvação precisava do nosso Senhor se fazer homem e morrer na cruz por nós, né? Esse sacrifício de Cristo é o que, vamos dizer assim, os outros prefiguravam esse sacrifício único de Cristo que morreu de uma vez por todas, por nós, né? E esse sacrifício de Cristo é o que a gente
atualiza na Santa Missa, né? Temos que aprender a amar a missa como o que ela é a atualização do sacrifício de Cristo, né? Você assistir uma missa é como se você se conectasse no tempo e espaço, assim, estou falando com uma liberdade grande, mas você volta àquele momento onde Cristo está se entregando por nós ao Pai de uma vez por todas, né? Então, na Santa Missa nós temos, veja, a pessoa do sacerdote ordenado, que age na pessoa de Cristo, pelas mãos do sacerdote, o sacerdote empresta para Cristo suas mãos e sua voz e seu corpo, ou pela voz do sacerdote, Cristo vem e aquele pão deixa de ser pão e passa a ser o próprio Cristo, o próprio corpo, sangue, alma, divindade do nosso Senhor. Então, você veja, na Santa Missa, Cristo sacerdote oferece Cristo vítima, agora a vítima é Cristo Eucarístico, não é mais animais, né? O próprio Cristo se oferece, e esse, como a liturgia diz, né? Esse é o sacrifício perfeito, né? É o que dá significado a isso tudo, que é o que o sacrifício de Cristo conseguiu, que é a nossa salvação, né? Então, a liturgia vê na Antiga Aliança a prefiguração do sacerdócio de Cristo, onde encontram sua realização no único mediador entre Deus e os homens. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Então, cada sacerdote, ele participa desse sacerdócio de Cristo, agindo na pessoa de Cristo, né? Então, a carta aos Hebreus gasta um tempo grande nisso, né? Então, Melquisedeque, está lá no livro de Gênesis, né? É considerado pela tradição cristã como uma prefiguração do sacerdócio de Cristo, único sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Peguem lá a carta aos Hebreus, tem lá uns quantos capítulos relacionados a isso, né? Que com uma única oblação, a oferta de si mesmo, né? Tornou perfeito para sempre os que foram santificados, isso é, pelo único sacrifício da sua cruz. Então, o que a gente oferece na missa é aquele único sacrifício de Cristo, né? Isso vem pelas mãos do sacerdote, né? Que é o ministro ordenado, o ministro que recebeu o sacramento da ordem, essa sucessão aí ininterrupta desde Jesus Cristo, né? Foi Cristo que fundou a nossa igreja, né? O sacrifício redentor de Cristo é único, realizado uma vez por todas, e é tornado presente no sacrifício eucarístico da igreja. O que é o sacrifício eucarístico da igreja? É a Santa Missa, né? Então, o verdadeiro sacerdote é Cristo. Todos os outros são seus ministros. Então, o sacerdócio único de Cristo, ele se torna presente no sacerdócio ministerial. Nós, fiéis leigos, né, nós exercemos o sacerdócio através da participação na missão de Cristo pelo batismo, né? No batismo nós recebemos, como eu já acabei de falar, né, vai ter umas aulas específicas para esse tema, mas o sacerdócio ministerial, ele é essencialmente diferente do sacerdócio comum, né? E ele se ordena a isso, né, ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. Então, exatamente por isso, ele precisa de um sacramento próprio. Um dos 7 sacramentos é isso, né? É o sacramento da ordem, é aquele sacramento que, como eu já falei, né, imprime na alma do ordenado esse selo indelével aí da identificação com o nosso Senhor. Esse não acaba, né? Quando morremos, o vínculo matrimonial, por exemplo, acaba, né? Vai acabar, então, lá no céu eu vou estar lá, eu e minha esposa não seremos mais marido e mulher, né? Mas o selo do sacramento, desculpem, do sacramento da ordem, a gente diz que ele é indelével, né? Ele fica para sempre, né? A gente vai voltar nesse assunto um pouquinho mais à frente. Então, no serviço eclesial do ministro ordenado, quando o ministro está exercendo o seu ministério, né, é o próprio Cristo que está presente na igreja como cabeça do seu corpo, pastor do seu rebanho, sumo sacerdote do sacrifício redentor, mestre da verdade. Esses são pontos do catecismo, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, confessar, a gente não está confessando, não está falando ali para o sacerdote, a gente está falando para Cristo, né? Tem que olhar para o sacerdote e ver a pessoa de Cristo nele. Na missa, a mesma coisa, como eu acabei de falar, né? Quem oferece o sacrifício é o próprio Cristo na pessoa do sacerdote, né? Então, bom, aí vem o resumo, né? O padre
em virtude do sacramento da ordem, age in persona Christi capitis, é na pessoa de Cristo cabeça, né? Bom, mas aí os sacramentos, como já falamos, né, ele tem a sua eficácia independente do ministro, né? O padre, se ele tiver, ele pode estar em pecado mortal, se ele repete as palavras, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, com a intenção de fazer o que a igreja faz ao consagrar o pão e o vinho, é válido, né? Mas agora lembrar que enquanto ele age na pessoa de Cristo no seu ministério, também o sacerdote é homem, né? Então, infelizmente, há ocasiões em que o ministro pode agir de forma indevida e acabar prejudicando a fecundidade apostólica da igreja, né? Ainda assim, né? Ainda que o padre não tenha esse tom moral assim que a gente geralmente espera de um sacerdote, né? Ainda não invalida a graça que nos chega quando ele age no ministério, né? E ele age também em nome de toda a igreja, né? O sacerdócio ministerial, quando o padre, por exemplo, celebra a missa, né, ele está celebrando junto com a igreja inteira, né? Não é só para aqueles que estão assistindo ali, né? Muito bem, uns detalhes agora, né? Os 3 graus do sacramento da ordem. O grau são 3 graus. Esse sacramento ele tem o episcopado, que são os bispos, o presbiterado, são os padres, né, os sacerdotes, e o diaconado, são os diáconos. Esses 2 primeiros, episcopado e presbiterado, nós dizemos que são perdi a palavra, participação ministerial no sacerdócio de Cristo. O diaconado já não é participação ministerial no sacerdócio de Cristo. O diácono ele é ordenado para o serviço, ele se identifica com Cristo servo, né? Então, a ordenação episcopal, dizemos que tem a plenitude do sacramento da ordem. Plenitude do sacramento da ordem. Deixa eu pegar aqui deixa eu ver se eu consigo resgatar o chat aqui que ele desapareceu. Aqui, alguém já postou aqui. Sérgio tá. Vamos dar uma pausa rapidinho aqui. Sérgio, eu não sei se você já estava aí quando eu sugeri a aula extra, mas a gente conversa depois no final aqui da exposição. Então, o bispo ele tem a plenitude do sacramento da ordem. Ele recebeu o que os apóstolos receberam de Cristo e transmitiram de forma sucessiva e ininterrupta até ele, né? Como eu acabei de mencionar, consegue se traçar de volta até São Pedro, né? Que era o bispo de Roma quando morreu, né? Por isso, o Papa, como é sucessor de São Pedro era o chefe do colégio apostólico, o Papa é o chefe da nossa igreja, né? Por isso, né? Porque ele é o sucessor de Pedro, deixado por Jesus Cristo como chefe do colégio apostólico. Voltando aqui, né? Os apóstolos, então, foram enriquecidos por Cristo com uma efusão especial do Espírito Santo que sobre eles desceu. Pela imposição das mãos, eles próprios transmitiram aos seus colaboradores o dom, e aí, como eu já falei, né? E esses a outros, e chegou até os nossos dias, o que são agora os bispos, né? São os sucessores dos apóstolos. A consagração episcopal, então, com essa plenitude, ela tem essas funções, né? Primeiro, de santificar o povo, né? Mas, além disso, também ensinar e governar. Quando o bispo ensina, claro, em comunhão com o Papa, né? O bispo ele não pode ensinar os bispos que não estão em comunhão com o Papa, a gente não presta atenção, né? Mas o bispo que ensina em comunhão com o Papa, a gente tem que ter uma atenção, não sei se eu posso falar veneração, talvez não seja a palavra, né? Mas receber isso como doutrina da igreja, doutrina sã da igreja, né? Quando o bispo é ordenado, ele é inserido no que se chama do colégio episcopal. O colégio episcopal é esse conjunto dos bispos que estão em comunhão com o sumo pontífice, que é a cabeça desse colégio episcopal. Então, esse é o colégio que tem a missão de
da doutrina, né? Claro, de novo, né, sempre em comunhão com o Sumo Pontífice, né? Bom, em virtude da consagração episcopal e pela comunhão hierárquica com a cabeça e os membros do colégio, que alguém é constituído membro do corpo episcopal. Uma frase meio confusa aqui, mas é isso que eu acabei de falar, né? Quando a pessoa é consagrada bispo, ela passa a fazer parte do colégio episcopal, desse corpo episcopal. Para a ordenação legítima de um bispo, então precisa, na Igreja Latina, precisa ser apontado pelo Papa, né, ou alguém que ele delegue, né, em virtude da sua qualidade de vínculo da comunhão das igrejas particulares. Cada bispo é chefe da sua igreja. Aqui a Diocese do Rio de Janeiro, temos como chefe, como pastor, Dom Orani, né? Dom Orani é o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. Então, ele é o pastor, é o chefe, é o pastor aqui das pessoas que moram no território da Diocese do Rio de Janeiro. Então, cada igreja, localmente, tem o seu bispo, que é o seu chefe, né, hierárquico, e esses bispos eles têm que estar em comunhão com o bispo de Roma, Papa Francisco, né? Continuando, né? Cada bispo, então, tem como vigário de Cristo o encargo pastoral da igreja particular que lhe foi confiada. Voltando ao exemplo de Dom Orani, a igreja particular que lhe foi confiada é a Diocese do Rio de Janeiro, né? Então, ele tem como vigário de Cristo o encargo pastoral aqui, né? A função de governo dele, né? Bom, depois tem os presbíteros, são os padres, né? Os presbíteros. Os presbíteros, eles são cooperadores dos bispos. Eles ajudam o bispo nessa missão de guiar o seu rebanho, né? Os bispos transmitem o munus do seu ministério, o munus é o dever, né? A tarefa que tem que ser feita, né? O munus do seu ministério em grau subordinado aos presbíteros. Então, esse é um grau abaixo do grau de episcopado, é o grau do presbiterado. Então, constituídos na ordem do presbiterado, os presbíteros sejam cooperadores da ordem episcopal para o desempenho perfeito da missão apostólica confiada por Cristo. É a união da igreja em todos os níveis, né? O padre tem que estar unido com o seu bispo, tem que amar o seu bispo, assim como nós, né? Nós leigos temos que aprender a ter esse amor pelos bispos, né? Pelos sacerdotes, né? Como é que a gente chama? Primeiro rezando por eles, né? Evitar falar mal, aquela murmuração contra a igreja, o padre é isso, o padre é aquilo, né? Evitar essas coisas, né? Rezar. Ninguém gosta de falar mal da nossa mãe, né? A gente não sai falando mal da nossa mãe por aí, né? Mesma coisa com a igreja, né? Tem que ter ainda que esteja acontecendo assim, algo questionável, né? Ter essa serenidade, essa forma de falar da igreja como uma coisa nossa, né? Nós somos igreja, né? A igreja não é a construção, aquela sucessão não é o templo, né? Não é o templo, não é só o Vaticano, a igreja é todo mundo, né? Nós somos a comunhão dos fiéis é a igreja, né? Então nós temos que ter aí esse amor pelos nossos governantes, né? Nossos bispos, rezar pelos bispos, rezar pelo Papa, né? Eu falei semana passada. Imagine o peso do Papa como chefe da igreja. Imagine uma decisão dele, quantos bilhões de pessoas não são afetadas pelo mundo aí, né? Que tem aqui, seguindo, voltando ao assunto, né? Os presbíteros. Então, qual é a missão do presbítero? É cuidar, bom, se for um presbítero de paróquia, né? É cuidar daquele povo que lhe foi confiado pelo seu bispo, né? Então, eles não possuem o pontificado supremo, como o bispo possui, mas eles cooperam com o bispo nessa condução do rebanho, né? Como eu estou citando aqui o exemplo da diocese, então seria aqui na minha paróquia, tem o pároco que coopera com o Dom Orani na condução desse rebanho particular aqui, né? E semana que vem a gente vai falar de um rebanho de uma igreja menorzinha ainda, que é a igreja doméstica, né? Então a igreja ela tem várias igrejas dentro de si, né? Então a gente vai, mas esse assunto é para a semana que vem, né?
Muito bem. Todavia, os presbíteros estão unidos na honra do sacerdócio. Eles também são outros Cristos, né? Como os bispos, eles agem na pessoa de Cristo. Por virtude do sacramento da ordem, os presbíteros são consagrados à imagem de Cristo para pregar o evangelho, ser pastores dos fiéis e celebrar o culto divino como sacerdotes do Novo Testamento. Então, a tarefa mais importante do sacerdote, se eu me arrisco a dizer, é celebrar a missa, celebrar a Santa Missa. É atualizar esse sacrifício de Cristo na cruz, que aconteceu de uma vez por todas. Todos os dias o sacerdote atualiza isso, né? Quando ele consagra o pão e o vinho para se transformar em corpo e sangue de Cristo, e os oferece ao Pai em seguida. É Cristo sacerdote que oferece Cristo vítima a Deus Pai. Então, a Santa Missa, por isso é o sacrifício perfeito, né? É algo, por assim dizer, que não pode ser rejeitado, porque é de Deus Filho, né? É uma oferta do próprio Cristo, né? Então, por isso é o sacrifício perfeito. A tarefa principal do sacerdote é isso, né? No culto eucarístico, que por excelência exercem o seu mundo sagrado, né? Então, veja, os sacerdotes são por excelência, são os dispensadores do sacramento, né? Se a gente quiser confessar, por exemplo, tem que procurar um sacerdote, né? Não tem essa de eu me confesso direto com Deus, né? Não foi assim que Jesus fez as coisas, né? Uma vez eu estava conversando isso com uma pessoa muito querida para mim, né? E aí ela falou assim: ah, mas eu vou confessar com o homem, né? Ah, vai, né? Assim que Jesus Cristo fundou e na sua infinita sabedoria ele quis que o, o sacramento da confissão fosse assim, né? Então vamos, né? Não tem problema. A igreja é formada por homens, sem dúvida, né? E aí acontecem aqueles episódios aí da história da igreja, né? Mais ou menos questionáveis, né? Com maior ou menor intensidade. Mas lembrando aí, né, que o ministro ordenado ele age na pessoa de Cristo, né? E o último grau, que é o grau do diaconado. Os ordenados, eles não são ordenados em vista do sacerdócio, mas eles são ordenados no serviço. Então, o diácono ele não pode, por exemplo, celebrar a missa, né? Ele pode ajudar na missa. Aliás, é uma das tarefas típicas do diácono, é auxiliar o sacerdote na missa. Mas ele não pode consagrar o pão e o vinho, né? Ele não pode atender confissão, ele não pode... a unção dos enfermos também não pode dar, né? Porque tem ali o perdão dos pecados, né? Então, ele está ali para servir, né? Sacramento da ordem também, sacramento da ordem também marca com selo indelével, que o configura com Cristo, mas esse selo, para o diácono, ele configura com o Cristo servo, né? Configura como Cristo servo de todos, né? Então, o diácono, o que ele faz? O que ele faz? Ele pode assistir o bispo e os sacerdotes na missa, né? Quem tem paróquia com diácono vê lá a estola dele é atravessada, assim, né? Ele auxilia, né? Distribui a Eucaristia, pode batizar, todos nós podemos batizar, né? Em situações assim, urgentes, qualquer cristão pode batizar, né? Minha tia tá velhinha, muito, muito católica, ela foi minha catequista quando era criança, né? Ela há pouco tempo ela estava no hospital por algum motivo, acho que estava com a minha avó, que estava doente, não, estava com o meu tio, né? Estava acamado. Mas tinha um bebezinho lá que estava em perigo de morte, né? O bebezinho nasceu com perigo de morte já, né? Correndo risco de vida, por assim dizer. Não sei se a palavra é risco de vida ou risco de morte, né? Acho que é risco de morte. Mas a minha tia não descansou enquanto ela não deu um ninja nas enfermeiras e entrou lá para batizar o nenenzinho, né? Então, nessas ocasiões, por exemplo, é uma ocasião que qualquer um pode batizar, né? Desde que faça o que a igreja quer fazer, né? Joga água na cabeça do neném, fala, fulano te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, de ordinário, nós devemos, enfim, quem transmite o sacramento do batismo são os ministros ordenados, né? Então, o diácono pode batizar. Muitas paróquias isso é delegado aos diáconos, né? Até por sobrecarga do sacerdote, né? Ele não pode consagrar a Eucaristia, mas ele pode distribuir a Eucaristia, ele pode levar a Eucaristia, por exemplo,
aos doentes em casa que não podem assistir à Santa Missa, né? Ele pode assistir ao matrimônio. Ih, tem um acento errado aqui no matrimônio. Deixa eu trocar isso logo. Espera aí. Ele pode assistir o matrimônio. Interessante é que não é o padre que casa, né? Os noivos que se casam, né? A tarefa do sacerdote aí é como testemunha qualificada da igreja, né? Não é o padre que me casou, né? Quem me casou fui eu e minha esposa, né? Nós nos casamos, né? Mas também o sacramento do matrimônio não é tema de hoje, né? Vamos ficar aqui na ordem. E ele pode abençoar, proclamar o evangelho, pregar, presidir funerais, né? Distribuir sacramentais, enfim. Tem várias tarefas que o diácono, como isso que ele é ordenado para isso, ele é ordenado por serviço. Ele se identifica com Cristo, servo de todos. Né? E como é a celebração do sacramento da ordem? Bom, todo sacramento tem uma celebração, tem uma parte essencial da celebração, um rito, né? O lugar próprio da celebração é dentro da liturgia eucarística. O rito, embora tenha assim, vou dizer, vários adornos, por assim dizer, né? Não no sentido pejorativo, mas dependendo da tradição local, da igreja local é de um jeito. O essencial do rito é isso, né? É imposição das mãos, né? E a oração do bispo, que impõe as mãos e confere o sacramento da ordem, enfim, no grau que se deseja aí, né? Se está ordenando um bispo, geralmente mais de um bispo participa da ordenação de um bispo, né? Até para evidenciar essa colegialidade do colégio episcopal, né? Se é o sacerdote, então vai ser o sacramento, vai no grau do presbiterado, e se ele está ordenando o diácono, no grau do diaconato. Né? Então, ele pede a Deus, ele impõe as mãos, né? E pede a Deus a efusão do Espírito Santo. Então, essa é a parte essencial do rito, onde o bispo confere ordenando o sacramento da ordem. O ordenado ordena o candidato, né? Tem vários detalhes aí, eu acho que a gente não entra aqui, né? Mesmo porque eu não vou saber todos de cabeça, né? Mas a celebração, é bonita a celebração de uma ordenação é bonita a beça, né? Mas não vamos falar disso aqui hoje, né? Quem pode conferir o sacramento? Só os bispos, né? Os sacramentos vêm, como falamos, das mãos dos apóstolos, né? Vem de Jesus Cristo para os 12 e os 12 para outros e outros e outros, né? Tem tá aqui engatilhada a carta de São Paulo a Tito, primeiro bispo de Éfeso, né? Se eu não estou enganado, acho que é isso. Então, logo no primeiro capítulo da Epístola a Tito, eu vou ler aqui. Tem a saudação tradicional que o Paulo faz, né? E aí ele diz: eu te deixei em Creta para cuidares da organização e ao mesmo tempo para que constituas presbíteros em cada cidade, cada qual devendo ser como te prescrevi, homem irrepreensível, esposo de uma única mulher, cujos filhos tenham fé e não possam ser acusados de dissolução nem de subordinação. Porque é preciso que, sendo ecônomo das coisas de Deus, o episcopo seja irrepreensível, não presunçoso, nem irascível, nem beberrão ou violento, nem ávido de lucro desonesto, mas seja hospitaleiro, bondoso, ponderado, justo, piedoso, disciplinado. De tal modo, fiel na exposição da palavra, que seja capaz de ensinar a sã doutrina, como também de refutar os que a contradizem. São Paulo aqui deu uma resumida em tudo que resumiu o tópico de hoje, né? A gente vai falar daqui a pouco as condições para se ordenar, né? Mas aqui ficou claro, né? O dever de pastor e de ensinar, né? Que o bispo tem na sua igreja. E de ordenar presbíteros também. Onde estávamos? Bom, para ordenar validamente, né? Quem pode receber? Homens batizados. É um tema que vai e volta, né? Por que mulher não pode ser sacerdote? Por que não tem sacerdotisa na Igreja Católica? Esse é um tema que vai e vem, né? Eu não sei a resposta oficial, né? Mas o que a gente mais lê por aí é porque Nosso Senhor fez assim, né? Constituiu o colégio apostólico com homens,
100% dos homens. E o colégio e os apóstolos também continuaram assim, né? Seus sucessores eram homens também. Então essa é a resposta mais simples, né? Por quê? Porque Cristo fez assim e a gente continua. Lembra, falávamos semana passada da tradição, né? Tradição da igreja, né? Isso que veio, traditio é entregar, né? Pegar e dar alguma coisa para alguém, né? Então a tradição da igreja é isso, é essa coisa que veio transmitida por nós, transmitida, enfim, pelos nossos irmãos desde a época dos apóstolos, né? Então, o colégio dos bispos continua o que Cristo fez, né? Continua o colégio dos 12 apóstolos, né? Então, a igreja reconhece isso, né? A ordenação das mulheres não é possível na igreja católica. Eu acho que o Papa Francisco recentemente deu a palavra final nisso, né? A palavra final dele foi São João Paulo II, já deu a palavra final, né? Por que as mulheres não têm direito de se ordenar? Bom, ninguém tem direito de se ordenar, né? A ordenação não é direito de ninguém. A ordenação é uma vocação, é um chamado de Deus, né? A pessoa pode sentir sua vocação, vai entrar no seminário, vai se submeter à autoridade da igreja. Se o bispo achar que ele não deve ser ordenado, não vai ser ordenado. Ninguém tem direito, no sentido estrito da palavra, ao sacramento da ordem. O sacramento da ordem é uma vocação. A igreja dispensa, né? Então, todos humildemente aí se submetem à autoridade da igreja nesse ponto, né? Então, não é um direito, né? Os homens, e também não é amarrado à santidade pessoal, né, de cada um. Mas se fosse assim, Nossa Senhora seria a sacerdotisa lá atrás, né? Mas o sacerdócio é para servir a igreja, né? Claro, um sacerdote santo eleva muito o tom dos que estão em volta dele, né? Alguém já dizia aí que o sacerdote não vai nem para o céu nem para o inferno sozinho, né? Da mesma forma, o sacerdote com conduta moral questionável faz um estrago muito grande, né? Então a gente acabou de ler São Paulo dando as dicas aí como que Tito deveria escolher os presbíteros, né? E o celibato na igreja? O celibato é uma coisa que se formou logo, né? Os sacerdotes, os candidatos a sacerdote assumem o compromisso do celibato na igreja latina, né? O padre não casa, né? Por que o padre não casa, né? Sempre o pessoal é outra também que sempre volta, né? Ah, por que o padre não casa, né? Resolveria o problema da pedofilia, né? Isso é uma frase de desculpa me dizer, né? Uma pessoa de um nível assim baixíssimo, né? Não passa nem perto da beleza do celibato apostólico, né? De entender a beleza do celibato apostólico, né? A pessoa que abre mão até de um amor humano limpo, lícito, né? Que é o matrimônio, para se dedicar inteiramente à igreja. Então, essas coisas não são um problema de casar ou não casar, né? Mas então o celibato é para isso. Logo, muito cedo na igreja, esse conceito foi sendo formado, né? De que o melhor é que o sacerdote se dedique integralmente à igreja, né? Então o celibato não é uma coisa assim que a natureza do sacramento exija, né? Tanto que São Pedro era casado, né? Tem lá Jesus curou a sogra de Pedro lá no Evangelho, né? A sogra tinha que ter esposa, né? Eu tenho um amigo que faz uns vídeos aí tentando, né? Intenção de ser um pouco de humor, né? Ele atrelou esse episódio da cura da sogra de Pedro à traição lá na frente, né? Porque São Pedro ficou meio decepcionado lá com a cura da sogra. É brincadeira, né? Mas, de novo, né, o celibato é questão de conduta, né? É o melhor para o sacerdote que se dedique integralmente à igreja, né? Na igreja oriental, lembra a semana passada, falávamos do cisma, daquele grande cisma do Oriente, no ano 1053, 1054, alguma coisa assim, quando o patriarca de Constantinopla separou as igrejas gregas do Papa, né? De Roma, né? Então formaram-se as igrejas ortodoxas que estão aí
há quase 1000 anos já separadas, né, do bispo de Roma. Né? Então, essas igrejas, elas têm, os bispos, eles são pedidos o celibato aos bispos, mas, Zé, me corrija aqui, por favor, eu acho que os sacerdotes podem se casar, né? Tem sacerdotes casados lá, mas os bispos não. Na igreja latina, né, que é a nossa igreja aqui, então temos aí o celibato para os sacerdotes. Os diáconos, se eles vão ser diáconos permanentes, que são aqueles que ficam diáconos para sempre, né? Eles podem se casar. Temos aí na paróquia, tem muitos diáconos casados, né? Agora, se for o diácono cuja intenção é ficar no diaconato o tempo necessário para subir para o presbiterato, então não, né? Então é celibato também. 48 já, eu achei que ia ser rápido, ainda tem, mas estamos no finalzinho já, né? O caráter, então, o caráter espiritual é indelével, né? Uma vez sacerdote, sempre sacerdote, né? Até depois de morrer, o sacerdote é sacerdote. Caráter espiritual indelével, né? Assim como o batismo e a crisma, a confirmação, a ordem também imprime esse caráter indelével na alma, né? Então, você não pode, não existe ex-padre, né? No sentido estrito da palavra, né? Uma vez ordenado, ele não pode voltar a ser leigo, né? Pode acontecer de o padre ser afastado por má conduta, por exemplo, ser impedido de exercer suas funções, ou, como acontece, né? O padre, alguns pedem para ser dispensados e vão lá e casam, né? Então, esses não exercerão mais o ministério, mas eles nunca deixarão de ser sacerdotes, né? Assim como não pode também fazer um padre provisório, né? Tá aí, chegou o final da quaresma, um monte de gente confessar, vamos ordenar aqui uns quantos padres aí só para esse... Não. Então, o sacramento da ordem ele é conferido de uma vez e por todas. Então, não tem ex-padre nem padre provisório, né? O sacramento da ordem imprime na alma um caráter indelével. Exatamente por isso, ele configura o ordinando com Cristo. Então, todo sacramento traz consigo graças especiais para o que aquele sacramento, para o objetivo daquele sacramento, né? No caso do sacramento da ordem, né, temos aí a graça, se for o episcopado, a fortaleza para dirigir a igreja, né, para transmitir a doutrina, a sã doutrina. No caso do sacerdote, do presbítero, para guiar o povo, celebrar a Santa Missa e por aí vai, né? Na sua tríplice função de Cristo cabeça, né? Sacerdote, profeta e rei, né? Então, uma pessoa validamente ordenada, como eu já comentei, ela pode ser dispensada das obrigações, né? Mas ela não por isso vai deixar de ser sacerdote, né? Não dá para voltar a ser leigo no sentido estrito. Então, lembrando, né, que uma vez que é Cristo quem age e opera a salvação através do ministro, a indignidade do ministro não impede Cristo de agir. Então, de novo, pode ter um padre aí em situação de pecado mortal. Se ele celebra a Santa Missa e ele consagra o pão e o vinho, repetindo as palavras que a igreja manda repetir, e com a intenção de fazer o que a igreja faz, é válido o sacramento, né? Assim como bispos, né? Se o bispo tiver por algum motivo afastado enfim, deu uma doideira lá, ele resolveu ordenar, a ordenação é válida, embora ilícita, né? No sentido ilícita no sentido da desobediência dele, né? Mas ainda é válida no sentido da transmissão do sacramento. Bom, gente, é isso, né? A nossa igreja, a nossa hierarquia funciona em torno do sacramento da ordem, né? Os sacerdotes e os bispos são os encarregados, os bispos, principalmente como sucessor dos apóstolos, e os sacerdotes, em comunhão com o seu bispo, são eles os encarregados de conduzir a nossa igreja como cabeça das igrejas locais, né? E a gente tem a nossa cabeça visível, nossa unidade aqui na Terra, que é o Sumo Pontífice, o Bispo de Roma, nosso querido Papa Francisco. Aqui eu vou deixar as referências, né? Tudo isso que eu falei aqui está lá no Catecismo, um resumão desses 67 pontos aí. E na página da obra tem ali o resumo dos ensinamentos católicos, que é a ordem sagrada.
Eu acho que temos aí algum tempo para perguntas, né, gente? Tem 8 minutos aqui no meu relógio. Começando no horário, podemos terminar no horário. Alguém quer fazer algum comentário? Vou devolver a palavra ao chairman da reunião. Acho que tem Tem alguma uma coisa no chat. Apareceu no chat aqui, apareceu. Se um padre ordenado, deixa eu puxar minha telinha para cá, agora eu estou com 2 telas aqui, deixa eu puxar aqui para não ficar olhando de lado aqui. Agora eu fico de frente para a câmera aqui. Peraí. Cadê o chat? Agora eu perdi o chat. Está aqui, está aqui, está aqui. Se um padre ordenado pede dispensa do sacramento e depois se casa, como recebe do matrimônio se o da ordem ainda é leva? Não tem problema, né? Não são exclusivos. O sacramento do matrimônio, o padre pode receber, pode ficar com 7 sacramentos. Ele ainda é um padre casado e não exerce o seu ministério porque ele quis se casar. Mas não tem problema, o sacramento não briga um com o outro, não. Pode ficar os dois lá tranquilo. Então, esse é um dos casos onde dá para receber os 7 sacramentos, embora, enfim, sacerdote, a igreja precisa de sacerdotes, né? Mas, enfim, esse é outro ponto, né? Então, se um padre ordenado pede dispensa dos... Não, ele não pede, desculpa, ele não pede dispensa do sacramento, ele pede dispensa do ministério. O sacramento já foi dado, ele já é padre, né? Quando o bispo botou as mãos nele, fez a oração, pediu o Espírito Santo, ele já é sacerdote para sempre, né? Então, ele pode pedir dispensa das obrigações dele como sacerdote, né? Como sacerdote diocesano, por exemplo. Ele pode pedir dispensa ao bispo, se o bispo conceder, ele larga a vida de padre, né? No sentido de servir ao povo e vai fazer a vida dele de homem casado. Não tem atrito entre os sacramentos. Embora, de novo, né? O ideal é que o padre seja fiel ao seu ministério, né? Alguma coisa... Quer completar aí, Zé? Não, acho que é isso mesmo. Né? Isso, né? Quem mais pergunta aí? Deixa eu pensar aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. Deixa eu dar uma revisada nas minhas notas aqui. Então, resumindo, né? A transmissão veio dos apóstolos até os bispos, que são os sucessores legítimos dele, né? E os bispos são os ministros que podem conferir o sacramento da ordem a outros bispos, a presbíteros ou diáconos. Né? Esse caráter indelével é o principal efeito do sacramento, né? Como aí o colega perguntou, o padre não pede dispensa do sacramento, ele pede dispensa das obrigações dele. Né? Tem 3 ordens, né? Episcopado, presbiterado e diaconado. Os 2 primeiros se configuram com o Cristo sacerdote, e o terceiro, o diaconato, que é o grau menor, o grau mais baixo, se configura com Cristo servo. Né? Então, o bispo é o responsável pelo governo da igreja local, e ele tem que estar em comunhão com o bispo de Roma, que é o responsável pelo governo da igreja universal, uma igreja católica governada pelo Papa. E nós amaremos o Papa que estiver lá, né? Sem saudosismo, sem competição que o outro Papa era melhor que esse. Vamos amar, Deus dá a nós o Papa que a gente precisa em cada época, né? Eu nasci, já era João Paulo II, e João Paulo II morreu, já era casado, estava com meu segundo filho, né? Então, João Paulo II é uma marca histórica para mim, assim, né? Mas depois veio Bento XVI, que coisa espetacular, né? Eu li um livro do Bento XVI e fiquei apaixonado por ele, né? O livro chama O Homem em Oração, né? Uma coisa assim. E agora o Papa Francisco é a mesma coisa, né? Temos que amar o Papa que está aí, né? Não é o Papa que já foi, não é o vamos esperar o próximo para ver o que dá. O Papa, amar a igreja. Não dá para falar de Jesus Cristo sem amar a igreja, porque a igreja saiu das mãos de Cristo por amor a nós, né? Para que chegue até nós os sacramentos e as graças que a gente precisa para chegar no céu. Né? Acho que isso... Gastei o tempo da pergunta nos comentários finais aí, né? Mas podemos terminar então, Rodolfo. Podemos terminar, né?
Faltam 3 minutos, eu estou enrolando aqui para ver se alguém toma coragem de fazer mais uma Não, pergunta. eu acho que não tem mais, não. Então vamos terminar. Pessoal, um abraço, obrigado pela presença aí e até quinta-feira. Valeu, tchau, tchau. Então tá, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite.